capítulo de número 17. Glória a Jesus. Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 19. Amém? Que diz assim a palavra do nosso Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, limpo, curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, agradecendo, né? E este era samaritano, irmãos. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, irmãos. Glória a Jesus. Amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o médico Lucas, e por ele ser médico, ele vai detalhar muitos acontecimentos com relação à cura, muitos detalhes da história, porque Lucas também ele era um historiador. E ele vai aqui detalhar, irmãos, que certo dia Jesus passou pelo meio de uma aldeia dos samaritanos. E lá ele teve um encontro com 10 leprosos. E curou os 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Os outros foram embora. E Jesus perguntou para aquele que voltou: cadê o restante? Não eram 10, só voltou um. E aquele rapaz volta, se prostra, agradece. E Jesus ele cura aquele rapaz, diz que a fé dele salvou e ele pode seguir em paz. Tá certo? Esse foi o texto que nós acabamos de ler. Meus amados irmãos, Jesus passa em Samaria muitas vezes. Não sei se você sabia, mas os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus, irmãos, ele tinha uma... Eles não se encostavam, porque eles se sentiam melhores que os samaritanos. Só que eu acho interessante que Jesus ele vai passar muitas vezes perto dos samaritanos. Ele vai conversar com os samaritanos. Ele vai estender as mãos para os samaritanos. Por quê, pastor? Porque Jesus não desiste de quem nós desistimos, irmãos. Jesus não abandona quem nós abandonamos. Jesus não coloca de canto quem eu e você, irmãos, colocamos de canto. Ele é Deus. Ele é Senhor. E por Ele ser Deus, por Ele ser Senhor, Ele está sempre estendendo a sua mão para aqueles que estão sendo oprimidos, por aqueles que estão sendo distanciados da sociedade. Não sei se você sabia, irmão, só a título de curiosidade, o leproso, a gente falou um pouco ontem sobre Naamã, a gente não entrou muito nesse mérito da lepra em si, irmãos, mas a lepra no Antigo Testamento era algo sério e continua também no Novo Testamento, porque quem era cometido por essa enfermidade, eu quero que os irmãos compreendam isso, para a gente iniciar o nosso texto. Quem era cometido dessa enfermidade, irmãos, ele tinha que imediatamente, o judeu, ele tinha que imediatamente deixar a sua casa. Por amor, pastor, por causa da lei e também porque ele amava. Como assim? Porque senão ia pegar na esposa, sendo um homem, ia pegar nos filhos.
Então ele tinha que ser afastado, distanciado. E o interessante, irmãos, que para essa enfermidade não existia cura, não existia. A única cura que havia era se Deus o curasse. Era se Deus o restaurasse. Se isso não acontecesse, essa enfermidade, ela não tinha uma solução, uma cura, irmãos. Era tão sério naquela época, porque quando uma pessoa ficava leprosa, tinha indícios de lepra, o sacerdote ia até a casa. Irmãos, tinha indício de lepra que pegava na pessoa, pegava na roupa, e o sacerdote ia, analisava como fosse um agente sanitário, olhava a roupa, se fosse só na roupa, ele jogava a roupa fora, queimava. Tinha lepra que pegava até na casa, irmão. Já pensou? Tem isso na Bíblia? Tem, pastor? Tem, irmãos. Só você ler o livro de Levíticos. Tinha lepra que pegava até na casa. O sacerdote ia lá e com um pedaço de pau, ferro, ele cavava a lepra na casa. Se fosse funda demais, se fosse só superficial, não, arrancava ali, jogava fora. Mas se fosse funda demais, tinha que demolir a casa. Isso era lepra. Isso era lepra. Então, quem estava acometido de lepra, ele era distanciado para uma aldeia afastada. O famoso leprosário. Ele está leproso, ela está leprosa. E no Novo Testamento, a lepra era sinônimo de pecado. As pessoas comparavam quem era leproso como alguém que cometeu algum erro, como alguém que cometeu alguma falha, como alguém que estava vivendo em pecados. Só que eu acho interessante que Cristo, ele faz questão de passar perto da aldeia onde tinha 10 leprosos. Por quê, pastor? Mais uma vez, para você não esquecer que o Senhor não abandona, desiste, esquece. De quem nós abandonamos, desistimos, esquecemos. Deus não esquece, irmãos. Cristo não abre mão nem de mim e nem de você. Ele não abre mão. E diz assim o nosso texto: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Primeiro, a Bíblia diz que eles saíram-lhe ao encontro. Quem precisa tem que ir atrás, irmãos. Quem precisa tem que correr atrás. O Senhor passou pertinho da aldeia. Agora era só sair ao encontro. Agora era só falar com o Senhor. Agora era só clamar pelo nome dEle. Irmãos, nós sabemos a quem clamar. Nós temos a quem recorrer. O problema é que eu parei e não quero mais sair ao encontro. Nós não queremos fazer nenhum esforço para a nossa vida espiritual ser abençoada, para a nossa vida espiritual ser acrescentada, crescer. Nós não queremos fazer nenhum tipo de esforço. Mas a Bíblia diz que aqueles homens saíram-lhe ao encontro. Porque quem precisa tem que ir atrás. Está precisando? Corra atrás, irmãos. Você está precisando de alguma coisa? Pois vá atrás, irmãos. Vá atrás. Ninguém vai atrás por você não, viu? Ninguém corre atrás por você não. Eu e você temos que ir atrás. Temos que sair ao encontro de Jesus. O pastor Tiago, escrevendo a sua carta, a sua epístola geral, universal, ele vai dizer assim, ó: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É como um grande encontro, irmãos, a gente vindo ao encontro do Senhor e o Senhor também vindo ao nosso encontro. Eu tenho que me achegar ao Senhor e Ele vai se achegar até a minha vida. Então quem precisa, corre atrás. Só que a Bíblia diz assim, ó: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens, os quais pararam de longe, irmãos. Pastor, por que pararam de longe? Por causa da lepra, irmãos. E a lepra representa o pecado. O pecado me afasta
de Cristo. Quando eu quero me achegar até Ele, mas por causa da iniquidade, do pecado, do engano, do erro que eu estou a viver, irmãos, isso me distancia de Deus. O profeta Isaías, escrevendo, ele vai dizer o seguinte: o que faz separação do homem de Deus ou de Deus do homem é a iniquidade, e a iniquidade é o pecado. Então o pecado faz que eu me afaste de Cristo, irmãos. Enquanto alguns andam com Cristo, o pecado não deixa eu me aproximar. O pecado faz com que eu me envergonhe do Evangelho. O pecado faz com que eu me envergonhe de Cristo, irmãos. Certa vez o irmão Pedro, Jesus pediu para entrar no barco de Pedro, Pedro deixou. Jesus pediu para pregar ali, Pedro permitiu. Depois que acaba a pregação, Jesus pede para Pedro colocar o barco para dentro do mar, Pedro obedece. Depois pede para Pedro lançar as redes. Pedro questiona um pouco, diz: Senhor, pesquei a noite toda, eu sou um profissional, mas porque o Senhor manda, ou segundo a tua palavra, Senhor, eu vou realizar o que o Senhor está mandando. A Bíblia diz que ele lançou as redes. Irmãos, era tanto peixe que a Bíblia diz que o barco quase ia a pique, quase afundava, irmãos. E quando Pedro viu o milagre, sabe o que foi que Pedro disse? Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, ele estava com vergonha, porque o erro, a falha, faz com que eu me distancie de Cristo. Nós congregávamos ali em Fortaleza, vem história, né, irmãos? Mas escute, a gente congregava ali em Fortaleza e o Senhor nos deu uma grande juventude para a gente cuidar. Eu e minha esposa, nós éramos líderes dos jovens ali. Nós éramos líder regional. A gente cuidava ali de umas 4 congregações de jovens, muitos jovens. E tinha um jovem na nossa igreja que toda reunião, todo culto, todo encontro de jovens, todo juque, né, Juventude Canaã, todo juque na minha casa, a gente fazia uma programação muito bonita. Esse jovem estava muito dedicado, irmãos, muito dedicado. E ele começou a faltar aos cultos na semana, só vinha no domingo. E quando ele vinha domingo, ele passava pelo canto da parede com a cabeça abaixada e subia uma galeria que tinha lá na nossa igreja, no Conjunto Ceará, na Canaã do Conjunto Ceará. E ele subia lá em cima e ficava o culto com a cabeça abaixada. E na outra semana ele não apareceu e só veio no domingo de novo. E eu cheguei para ele e perguntei: fulano, o que é que está acontecendo? Ele disse: nada, não está acontecendo nada. E na outra semana foi do mesmo jeito, até que um dia ele chegou para mim e disse: eu estou com muita vergonha. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque quem está no erro pensa que todo mundo está sabendo. Quem comete falhas, quem vive na prática do pecado, do erro, a gente pensa que todo mundo sabe. Então ele entrava com vergonha e ali abriu o coração para mim e disse: olha, eu estou fazendo isso, isso e isso. É por isso que eu estou me afastando mais. É por isso que eu estou envergonhado. Outra coisa que o pecado faz, a lepra faz, ela me afasta de Deus. Primeiro, ela me afasta do Senhor, de Deus. Segundo, ela me afasta das pessoas, irmãos. Eu me afasto das pessoas. Ou as pessoas se afastam de mim por causa da iniquidade, do erro. E só vai chegar perto de mim, quem compactua do mesmo erro que eu estou, irmãos. O pecado faz com que eu perca a proximidade das pessoas. Só vai chegar perto de mim, irmãos, quem está vivendo a mesma coisa. Não sei se você já viu alguém que gosta de fofoca. Tem isso não? Tem? Acho que na igreja de vocês não tem não. Alguém que gosta de fofoca, sabe quem que vai chegar perto dela? A mesma pessoa que também gosta de fofoca. O rebelde só vai chegar perto dele também quem tem essa mesma prática de rebeldia. Então eles viviam isolados nesta aldeia. Quem é que estava lá, pastor? Só quem estava com a mesma enfermidade. Só quem estava passando pelo mesmo problema, irmãos. Porque o pecado, o erro me afasta do Senhor. Eu quero que você entenda isso nessa noite, irmãos. Já é noite, né? 6h30, quase 6h30. Eu quero que você entenda isso nesta noite.
que o Senhor passou perto daquela aldeia não foi para envergonhá-los. O Senhor entrou na tua casa hoje, você está ouvindo essa palavra hoje, não é para te envergonhar. Não é para te colocar mais para baixo, não, irmão. Se você está ouvindo essa mensagem, se você é privilegiado de estar ouvindo esta palavra, é porque o Senhor ainda tem plano para fazer na tua vida. É porque o Senhor tem cura para a tua vida. É porque o Senhor tem salvação para a tua vida e para a tua casa, irmãos. Chega de andar distanciado do Senhor, de Cristo, de Jesus. Chega de andar distanciado das pessoas. O Senhor nos fez para viver em comunhão uns com os outros. Eu sei que estamos vivendo uma época muito difícil de pandemia. Pastor, a gente não pode chegar perto. É verdade, não podemos chegar perto. Mas o Senhor nos fez para viver em comunhão, em unidade, irmãos. Principalmente com Ele. E por causa desses nossos erros, a gente acaba se afastando do Senhor. A gente acaba, irmãos, não vivenciando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus nos fez para a gente viver as suas promessas, irmãos. Mas por causa de uma lepra espiritual, a gente acaba distanciado. A gente acaba isolado. A gente acaba sem o convívio da família. Irmãos, pensa numa coisa ruim, irmãos. Não sei se você é homem, mulher, mas você é um pai de família, uma mãe de família. Já pensou alguém te tirar do convívio da tua casa, cara? Hein, mulher? Hein, irmão? Hein, irmã? Alguém pegar e te arrancar de dentro da tua casa e dizer, não, você não pode nem tocar nos seus filhos. Você não pode chegar perto dos seus filhos, você não pode chegar perto da sua esposa, nem do seu esposo. Que coisa terrível, irmãos. Era esta enfermidade. E assim também, irmãos, essa enfermidade atinge a nossa alma. Quantas pessoas estão assim, irmãos? Sem nenhuma capacidade de chegar perto da esposa, porque é tão grosseiro, está tão doente por dentro. Algumas mulheres que não têm mais nenhuma capacidade de chegar perto do esposo, do homem, porque está tão doente por dentro. Não dá mais amor para os filhos, não dá mais amor para os pais, é arrogante, ignorante com todas as pessoas. Pastor, o que é isso? Irmão, está enfermo por dentro. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta programação, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer que Ele, irmãos, é o Senhor que cura toda e qualquer enfermidade, até aquela que as pessoas não conseguem enxergar. Talvez seja uma angústia muito grande que esteja no teu coração, talvez seja algo espiritual interno que ninguém está vendo, mas muitas das vezes nós estamos enfermos e precisamos da cura divina da parte de Deus, irmãos. Ah, pastor, estou bem, está nada, irmãos. Bem é quem está com Jesus. Ah, pastor, estou bem, estou aqui na minha casa. Não, irmãos, bem é quem está na presença de Deus. Quem está bem é quem está em comunhão com o Senhor, irmãos. Sempre diz um servo do Senhor, ele diz assim, que a vida espiritual, ela rege toda a minha vida. E é verdade. Se você está bem com o Senhor, você está bem em todas as áreas, irmãos. Uma vez eu fui fazer uma visita para um irmão lá em Sobral. A gente dirigiu uma igreja vizinho ali em Coreaú. E tinha um empresário que estava passando uma luta grande. Ele disse, pastor, a gente fez uma amizade, a gente conhecia a família e tal. Disse, pastor, vim aqui. Eu sou de outra congregação, de outro ministério, mas eu queria que o senhor viesse aqui para a gente orar. Eu disse, vamos na hora. E quando cheguei lá, o pastor dele estava lá também, um bispo. E o bispo tomou a palavra, começou a falar, disse, não, pastor, o senhor ora depois? Eu disse, eu oro sim, eu quero dar só uma palavra aqui para a vida deste rapaz, que serve para a minha vida, que serve para a sua vida, pastor Rafael. Eu disse, amém, pode ficar à vontade, bispo. E ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci, irmãos. Se eu estou bem com o Senhor, eu estou bem em todas as áreas da minha vida, irmãos. Porém, se eu estou mal com Deus, se eu estou andando meio defeituoso, cambaleando, mancando na presença de Deus, irmãos, a minha vida, ela vai ser assim. Porque você que conhece a palavra, porque você que está escutando esta programação, nós temos que andar, irmãos, na presença de Deus, e a nossa vida vai ser feliz. A nossa casa vai ter alegria. A nossa vida vai ser uma vida próspera. Pastor, o que é prosperidade? É dinheiro? É não, irmãos. Prosperidade é liberdade. Prosperidade é paz, é eu entender que o Senhor está no controle da minha vida, é eu entender, irmãos, que eu não posso fazer nada se o Senhor não fizer por mim na minha vida. Isso, irmãos, é ser próspero. Eu sei que tem muita gente ensinando prosperidade, dá para receber e quer deixar o povo, não é assim não, irmãos.
A maior prosperidade é a da alma, irmãos. É aquela que vem de dentro. O Senhor falou isso, pastor? Jesus falou. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que é que vai adiantar, irmãos? O que é que vai adiantar eu ter muitas riquezas? Muitas riquezas, muitos bens. Pastor, é errado? Não é errado. Mas o que vai adiantar se a lepra me afastar da sociedade? O que vai adiantar se a lepra me afastar da minha família? Quando eu digo lepra, é o pecado, é o erro, é o engano, é as decisões impensadas, sem direção. Não vai adiantar de nada, irmãos. E esses homens pararam de longe. Vamos correr para a gente terminar cedo. Já tem culto, irmãos. E esses homens pararam de longe, irmãos. Por quê, pastor? Porque não podia se aproximar por causa do pecado. Era lei. Leproso não pode chegar perto de alguém que está são. Mas Jesus é diferente, viu, irmãos? Jesus não pega a minha lepra. Pelo contrário. Não é o que eu tenho que vai fazer efeito nele. Não é isso, irmãos. Ah, pastor, eu estou vivendo uma vida tão mesquinha, eu estou tão envergonhado, eu não vou chegar até Jesus. Não, irmãos. Pelo contrário, é aí que você tem que ir até Jesus. Porque aquilo que nós somos não influencia quem Ele é. Porém, aquilo que Ele é faz mudança naquilo que nós somos. O meu caráter não defeitua, não causa defeito em Jesus. Mas o caráter de Jesus, irmãos, Ele conserta as nossas vidas. Experimente entregar a tua vida a Jesus. Experimente ser fiel ao Senhor em todas as áreas. Experimente ser um homem diferenciado. Experimente ser uma mulher diferenciada. Experimente ser um homem de oração, uma mulher de oração. Experimente, irmãos. Você vai ver o Senhor fazendo maravilhas, coisas grandes na tua vida. Experimente orar, irmãos. Experimente ter comunhão com Deus. Ah, pastor, é porque o meu dia é corrido e eu não posso fazer nada assim à noite, irmãos. Fale para o Senhor. Quantas vezes você se acordou pela madrugada, irmãos? Foi no banheiro, tomou água e voltou a dormir? E era para fazer o quê, pastor? Oxi, o Senhor te acordou para você falar com Ele, irmãos. O Senhor nos desperta para a gente buscá-lo, para a gente orar. Irmãos, pensa numa oportunidade boa, a gente se acordando pela madrugada, o Senhor nos desperta e diz: então agora eu vou orar, vou falar com o meu Senhor. Passei o dia sem falar com Deus. Ixi, eu tenho umas causas mesmo para causa. Irmãos, experimenta fazer a diferença, irmãos. Experimenta. Escute. Versículo 13 diz assim, ó. Eles pararam de longe, né? No versículo 13 diz assim: E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que é que eles fizeram, pastor? Reconheceram a sua situação. Enquanto eu não reconhecer a minha situação, eu estou dizendo que eu não preciso de ajuda. Enquanto eu não reconhecer que eu sou um homem ruim, pecador, mau, irmãos, eu não terei ajuda de ninguém. Mas quando eu chegar para o meu Senhor e disser, como disse esse leproso aqui, levantaram a sua voz, outra coisa, não tenha vergonha de levantar a sua voz e falar com o Senhor, não tenha, irmãos. Não tenha vergonha de orar ao Senhor, não tenha vergonha de dizer para o Senhor como é que você está, mesmo Ele sabendo. Porque o Senhor tem dessas perguntas da Bíblia, viu, irmãos? É umas perguntas retóricas que Jesus faz. Eita, pastor, que palavra é essa? Retórica. É quando uma pergunta não precisa de resposta, ou quem pergunta já sabe a resposta. Jesus chegou para curar Lázaro, não foi? Depois de 4 dias, aí Jesus faz uma pergunta retórica: onde foi que colocaram Lázaro? Olha, irmãos, ele sendo Deus, ele faz uma pergunta que ele mesmo já sabia. Para quê, pastor? Para quem estava pedindo ajuda, para quem estava pedindo socorro, mostrar onde é que estava morto. Mostrar onde é que estava já talvez a podridão, onde estava o corpo ali se decompondo.
Eu não tenho que ter vergonha de mostrar para Jesus onde é que está defeituoso na minha vida. Eu não tenho que ter vergonha de levantar a minha voz e falar com o Senhor. Eu não tenho que ter vergonha. Se eu estou passando um momento difícil nessa área da minha vida, irmãos, o Senhor vai te ajudar. Não foi à toa que Jesus passou perto desse leprosário. Não foi à toa que o Senhor, irmãos, fez com que eu e você ligássemos essa rádio, essa programação e estivesse ouvindo essa palavra. Não é à toa, irmãos. É porque Ele quer nos curar, porque Ele quer nos transformar, é porque Ele quer fazer coisas grandes nas nossas vidas, irmãos. Não é à toa, não é à toa. E eles levantaram a voz dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. E Ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que foi que Jesus fez, pastor? Ele deu uma ordem. O ide é uma ordem. Ele não pediu, ele disse: estou mandando vocês ir, é uma ordem que eu estou lhe dando. Obedeça a ordem de Deus na sua vida. Talvez você escutou isso muitas das vezes e vai escutar muitas vezes aqui nessa programação. Obedeça a voz do Senhor. Irmão, nós obedecemos a voz de tudo nessa vida. Se a gente está passando um momento de enfermidade, você liga na internet, bota no YouTube, bota no Google, e o Google ensina algum chá. O Google ensina, o YouTube ensina alguma coisa com limão que você vai emagrecer. Irmãos, a gente faz tudo. Agora, quando o Senhor fala, a gente fica pensando 1, 2, 3 e até esquece daquilo que o Senhor está mandando. Aquelas pessoas pediram ajuda, misericórdia. O Senhor disse: ei, podem ir. Estou lhe dando uma ordem. E se mostram ao sacerdote. E aconteceu o quê? Indo eles. Ficaram limpos, irmãos. A obediência me traz benefícios. A obediência me traz cura. A obediência, irmãos, faz com que eu alcance as bênçãos de Deus na minha vida. Obedeça em nome de Jesus. E um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Escute. Irmãos, de 10, um voltou, ou seja, 10% dos que foram curados. Uma pessoa, 10% voltou para agradecer. E você pensa que é diferente hoje? É não, irmãos. Quantas pessoas são beneficiadas por Deus? E quantas voltam para agradecer? E quantas adoram o Senhor? E quantas caem aos seus pés, dando-lhe graças, louvando o nome do Senhor? Pouquíssimas, irmãos. Hoje você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Hoje você tem mais motivos para engrandecer o nome de Deus pelo que Ele já tem feito do que para pedir, irmãos. O que Deus fez na minha vida é muito maior do que aquele que está faltando, irmãos. Você está ouvindo essa programação, essa palavra, isso já é um milagre de Deus para a tua vida, irmãos. Deus já te impulsionou a estar ligado conosco. Deus já nos deu o milagre da vida, da saúde. Ah, pastor, eu tenho umas pendências na minha vida, irmãos, na vida de todo mundo. Nossa vida não é plena, nossa vida não é perfeita. Todos nós precisamos de algo, mas eu tenho que ser grato a Deus. Esse texto da Bíblia é um dos poucos textos, não posso dizer único, talvez seja o único, que o Senhor Jesus, Ele cobra gratidão. Ele diz assim: respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para agradecer a Deus, senão esse estrangeiro. Os crentes foram embora, foi, pastor? Foi. Os crentes foram curados e foram embora, só esse voltou para agradecer. Jesus cobra a gratidão daquele que dantes não tinha nada. Eu, você. Nós não tínhamos nada, nós não éramos ninguém, e o Senhor só disse: rapaz, cadê o restante? Será que só ele está agradecendo? Será que só ela é grato? Por que você não voltou para agradecer? Por que você não vive agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na tua vida? Pelo milagre que Ele tem feito na tua família, na tua casa, no meio dos teus negócios, no teu trabalho. Irmãos, Deus já tem feito grandes milagres. É para a gente cair aos pés do Senhor agradecendo todos os dias, irmãos. Constantemente agradecer esse Deus todo poderoso, irmãos.
Pastor, o que foi que Jesus fez aqui, irmão? Jesus fez coisa grande, presta atenção. Não teve ninguém para agradecer, só nesse estrangeiro. E disse Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele poderia ter dito: ei, a tua fé te curou. Não foi. A tua fé te salvou. Que é isso, pastor? Irmãos, esse homem, eles saem, os 10 saem, leprosos, são purificados no meio do caminho. Um volta, se prostra diante do Senhor, agradece a Deus, a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus curou aquele homem, não só da sua pele, igual a mensagem que falamos ontem aqui sobre Naamã, sobre a lepra. Jesus também curou a enfermidade da alma deste rapaz. Porque não adianta, irmãos, eu pedir uma bênção material na minha vida e o meu caráter continuar do mesmo jeito. Não adianta eu ser curado de uma enfermidade que está sobre o meu corpo e o meu caráter ficar do mesmo jeito. A minha vida ficar do mesmo jeito. O meu espiritual ficar do mesmo jeito. Deixa eu te contar só um segredinho, mais um testemunho para a gente encerrar nessa noite. Só para você compreender o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ontem eu contei, ou foi ontem, né? Que a gente tinha um projeto de um sopão em Fortaleza. E nesse sopão a gente ouviu muitos testemunhos, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus. E tinha o irmão André que congregava no Templo Central, lá na Granja Portugal, em Fortaleza. E o irmão André era a vez dele, porque era pela vez, né? Tinha um irmão que organizava, ó, Rafael vai pregar no canto tal, o outro falando no canto tal, eram os 4 cantos pela noite. Na outra quinta-feira eram outras pessoas diferentes. E nesse dia quem estava pregando era o irmão André. O irmão André contou um testemunho naquele dia muito forte. Ele disse assim, o irmão André, que ele era da igreja. Desde criança ele frequentava a igreja, ia para a igreja, era crente, porém chegou a se desviar do evangelho. E quando ele se desvia do evangelho, ele vai para esse mundo terrível, e lá, irmãos, ele vai ser acometido pela enfermidade. Ele vai pegar HIV. Ele era soro positivo. Em outras palavras, ele foi acometido pelo vírus da AIDS. Irmãos, aquele rapaz ficou louco, preocupado. E ele lembrou de quem? De Cristo, irmãos. Foi o que ele fez, pastor? Voltou para a igreja. Voltou para a igreja, se reconciliou com o Senhor, voltou para a igreja. Sabe o que foi que Jesus fez? Estou falando isso aqui é sério, irmãos, verdade. Jesus curou aquele rapaz. Ele dizia no seu testemunho, dizendo o seguinte, ele dizia assim, hoje eu sou um doador de sangue. E os irmãos glorificaram, ficaram felizes, mas ele disse assim, deixa eu lhe explicar uma coisa. Porém, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para curar da enfermidade da AIDS, do câncer. Ele cura até hoje. Ele cura do Covid-19, ele cura do Covid-19, ele cura. Ele faz os pulmões funcionar novamente, ele faz. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para nos curar da enfermidade da alma, irmãos. Não adianta eu ser um leproso fisicamente, ficar limpo da minha lepra. Irmãos, e a minha lepra não está só na pele, só na carne. Está por dentro, irmãos. Esse rapaz foi curado. Tanto da sua pele, como também da sua alma. E disse-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Meus amados irmãos, eu queria que você mandasse mensagem para a gente nesse instante.